Como eu já disse no vídeo anterior, a política é um jogo de xadrez e, de certo modo, né, alguns personagens aí dessa trama política, desse jogo, ganham vida própria. Esse que você está vendo aí ao lado é o ministro, né, escolhido por Bolsonaro, praticamente está aí no Supremo Tribunal Federal há mais de 3 anos. Esse ministro chama-se Nunes Marques. Era um cara que foi, como eu já havia mencionado aí, escolhido diretamente pelas mãos aí do Bolsonaro para ser ministro e, de certo modo, um grande amigo e aliado. Só que as coisas mudaram drasticamente e, de certo modo, esse homem que antes era amigo do Bolsonaro, hoje parece que não é mais e, de certo modo, está causando muito desespero para 2026 para os bolsonaristas e, de certo modo, para o Bolsonaro. Eu sou Cláudio Pereira. Esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que acaba se complicando, em especial por conta desse homem aí, tá? Que é um ministro que foi, de certo modo, escolhido pelo próprio Bolsonaro, tem 51 anos, tá? Está lá no Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário, há cerca de 3 anos e literalmente ganhou independência. E, de certo modo, antes dele entrar lá, ele, de certo modo, era muito amigo do Bolsonaro. Só que as coisas mudaram e mudaram demais, porque após aí esses 3 anos e ganhando, de certo modo, a sua estabilidade, inamovibilidade, ou seja, não pode ser demitido, não pode ser transferido, ele ganhou aí poderes próprios. E aí, né, para a tristeza do Bolsonaro, e isso eu falo sim, para a tristeza do Bolsonaro. Até um tempo atrás, ele era muito amigo do Bolsonaro. E, pelo que se sabe, de certo modo, podemos dizer que ele abandonou o Bolsonaro. E você vai saber o porquê. O Bolsonaro está muito preocupado com esse ministro aí, que é um ministro, o Nunes Marques, porque esse ministro aí, como eu já havia mencionado, ele, de certo modo, tem preocupado o Bolsonaro e os aliados, porque, consequentemente, o Nunes Marques voltou contra o Bolsonaro, por incrível que pareça, para tornar o Bolsonaro inelegível. Os bolsonaristas, de certo modo, estão aí muito preocupados, em pânico, essa que é a realidade, para 2026, porque o ministro, como eu já havia mencionado, Nunes Marques, será presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, ele vai ocupar a vaga do ministro Alexandre de Moraes. E aí, de certo modo, nós sabemos como foi importante o papel da Justiça Eleitoral, tendo sido mais rigorosa, tendo sido mais dura, em especial contra as fake news, e isso, de certo modo, preocupa o Bolsonaro. Tá, você deve estar falando assim, tá, mas por que preocupa tanto o Bolsonaro ele ser, de certo modo, lá o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele que até um tempo atrás era extremamente amigo do Bolsonaro? Por que é que isso preocupa tanto o Bolsonaro? Bem, se você parar para analisar, esse ministro aí votou contra o Bolsonaro para torná-lo inelegível e teve uma aproximação aí do governo Lula, do governo do PT, tá? E, em especial, rendeu até uma conversa ao pé do ouvido aí com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E depois dessa conversa, o ministro conseguiu aí emplacar, né, aliados dele para os tribunais regionais aí eleitorais, tá? Que é o mais chamado aí TRF. Na última leva, ou pelo menos nas últimas escolhas dos desembargadores, que são os juízes aí que analisam, né, as decisões do juiz de primeiro grau, o ministro Nunes Marques praticamente conseguiu emplacar, ou pelo menos, né, de certo modo, fazer com que, pedindo aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que um amigo dele, né, fosse escolhido, tá? Eu vou colocar aqui porque como um amigo, porque não vou mencionar o nome do juiz. Enfim, tá? É importante lembrar que o Tribunal Regional Federal, perdão, gente, é isso mesmo, TRE, Tribunal Regional Federal, lá da primeira região, julga muitos processos aí. Aí tem TRF1, TRF2, TRF3, 4, enfim, de cada estado aí. Então, a coisa ficou um tanto mais complicada para o Bolsonaro, em especial por conta desses afagos aí do presidente Lula com esse ex-amigo do Bolsonaro, né? O presidente Luiz Inácio Lula prestigiou aí apoiadores por Nunes Marques, enfim, a coisa fica um tanto mais complicada e pode ser literalmente decisiva aí para o Bolsonaro. Pessoal, aqui já é mais a base da minha opinião.
eu espero ardentemente, não confio literalmente no ministro aí, essa que é a realidade, porque em especial por conta de algumas situações em relação ao Bolsonaro, eu sou muito crítico a isso, acredito que fica um tanto mais complicado você conseguir apoiar o comportamento do Bolsonaro, e aqui não é especificamente a pessoa, enfim, ou o Bolsonaro, ou qualquer um, mas é o comportamento. O comportamento, de certo modo, ele define o ser humano. E eu fico assim, muito pensativo quando eu vejo alguém apoiando um cara que não comprou vacinas, um cara que, de certo modo, não lutou para poder melhorar a economia, um cara que deixou de fazer pelo menos o básico, que foi o caso que o Bolsonaro fez. Mesmo o ministro aí tendo feito lá, de certo modo, tendo tido consequentemente aí um apoio para escolher lá um juiz para o Tribunal Regional Federal, que o Lula conseguiu fazer isso lá para ele, enfim, eu acho que é muito complicado, acho não, tenho na minha opinião, é muito complicado confiar numa pessoa dessa. Vamos ver como será a próxima aí, a eleição de 2026, mas os bolsonaristas, de modo geral, já estão preocupados, tá? Se nem eles confiam no ministro, eu vou confiar no ministro aí, no Nunes Marques, eu não vou. Fico muito preocupado com essa situação, mas enfim, né? É trabalhar aí, pelo menos, né? O pessoal da política, de modo geral, tem que trabalhar e fazer as coisas direito para não ter nenhum problema aí com ele, tá? Esse era o vídeo de hoje, um vídeo mais básico. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Comenta aí, você confia muito aí no ministro, né? Vai ser o presidente lá do Tribunal Superior Eleitoral, não vai ser mais o ministro Alexandre de Moraes. Isso é importante, pessoal, porque dependendo de como for, algumas decisões ele pode barrar, tá? A gente brinca aqui tudo, mas a coisa, né, é bem séria, tá? Você ri, mas é de preocupação. Enfim, comenta aí, você confia, você acredita muito nele? Eu tenho as minhas dúvidas aí em relação a ele. Valeu, um abraço.